Se você vai fazer prova do Enem e gosta de usar modelo de redação lá na hora de produzir o seu texto, presta muita atenção nesse vídeo, porque usar modelo de redação não é errado, tá? Mas tem que ter alguns cuidados. Eu vou reagir ao modelo de redação que é muito conhecido aqui na internet, que é o modelo de redação do Felipe Araújo. Na verdade, já fiz um vídeo antigamente aqui reagindo a esse modelo, mas como a gente teve mudança de banca agora, que era FGV e virou a banca Sebrasp, faz sentido que você veja um novo react adaptado agora com essa nova banca. Não houve mudança de correção, mas houve mudança de comportamento de banca. E sobre a banca Sebrasp eu tenho muita propriedade para falar, porque eu tirei 1000 na redação no ano que um dos últimos anos, que era a banca Sebrasp. Essa aqui é a minha redação e eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos modelos. Mesmo que você não use esse modelo aqui do Felipe Araújo, faz sentido que você esteja aqui no vídeo para comparar o teu modelo que você usa com os comentários que eu vou fazer aqui. Entenda uma coisa, se a redação do Enem avaliasse apenas estrutura e não avaliasse a argumentação, 99% dos modelos de internet tirariam 1000. E eu te pergunto, por que a grande maioria dos modelos de redação que estão na internet não conseguem tirar 1000? Por quê? Porque eles são perfeitos em estrutura, mas eles são ruins na parte da argumentação. E você sabe que 50% do texto é desenvolvimento. Então 50% do texto é a argumentação. Beleza? Então assim começa o modelo de redação. Já começa aqui com um desvio gramatical. Então Constituição é com letra maiúscula, Federal com letra maiúscula também. Documento jurídico mais importante do país. Aqui ele começa com uma paráfrase do meu modelo que eu usei no ano que eu tirei 1000. A minha redação começa a Constituição Federal, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, e o modelo dele começa com a Constituição Federal, documento jurídico mais importante do país. É um modelo, é uma forma legal de você começar. Eu não usaria vírgula, eu usaria travessões, porque os travessões eles realçam, eles destacam um pouco mais o termo intercalado, que a gente chama de aposto explicativo. Eu não vou falar termo técnico com você aqui, porque não é o foco do nosso vídeo, mas se você quiser saber um pouco mais sobre termos técnicos, aqui no meu canal tem muita coisa falando sobre redação, muito conteúdo, muita coisa boa para você aprender de verdade a escrever redação. Prevê-se o artigo 6º o direito a, e aqui vem eixo social. Então aqui você coloca o direito do eixo. Eixo é uma palavra bonita para assunto. Então aqui você vai colocar o assunto sobre o qual você está desenvolvendo. Então vamos supor que o tema da redação do Enem seja desafio da inclusão educacional das pessoas com TDAH. O eixo educacional, ou seja, o assunto é o assunto educação e inclusão. Então são dois assuntos aí valiosos para esse, como inerente a todo cidadão brasileiro. Conquanto tal prerrogativa não tem se reverberado com ênfase na prática. Então aqui eu discordo um pouco dessa construção que ele fez, porque ele coloca assim, ó, tal prerrogativa não tem se reverberado com ênfase. Aqui ele usa 3 palavras com um vocabulário relativamente complexo: prerrogativa, reverberado e ênfase. Aí você vai falar assim, mas a palavra ênfase, ela não é uma palavra complexa, a palavra prerrogativa não, a palavra reverberado não, mas quando você coloca as 3 em combinação, você constrói o que a gente chama de gênero textual complexo, com formalidade intermediária. A gente tem que buscar ter uma formalidade, só que se a formalidade for muito grande, isso gera um pouco de confusão na cabeça do corretor, dificultando deste modo a universalização desse direito social tão importante. Aqui ele utiliza um gerúndio, dificultando. Gerúndio não errado, tá? Só que eu não concordo muito com o uso do gerúndio, não por conta do gerúndio, mas porque ele inibe a presença de outros conectivos. Eu vou te mostrar, na verdade, de conectivo, né? Que gerúndio não é conectivo. Vou te mostrar aqui, ó, tem uma parte em que eu falo disso no meu livro, O Guia da Redação Nota 1000. E eu que nesse livro mostro 8 motivos pelos quais eu sou contra o uso de gerúndio. Eu vou até mostrar para você aqui. Olha aqui, ó, tá no capítulo da competência 1, 9 motivos pelos quais você deve evitar gerúndio na redação. Vamos lá, página 114. Olha aí, ó, 9 motivos pelos quais você deve evitar gerúndio na redação. Eu vou passar aqui rapidinho, se você quiser você pode pausar o vídeo para dar uma pausa, é claro, e dar uma lida no que eu estou escrevendo aqui. São exemplos, aqui tem um motivo e tem um exemplo exatamente para você entender por que eu sou tão contra o gerúndio na redação. Beleza, dificultando deste modo a universalização desse direito social tão importante. Dessa perspectiva, faz-se imperiosa análise de fatores que favorecem esse quadro. Aqui é muito importante
importante que, em vez de você terminar dessa forma como propõe o modelo, que você termine com uma técnica chamada antecipação argumentativa. Entenda uma coisa aqui de uma vez por todas. Na hora que você está escrevendo tua redação, você tem que mostrar quais são os argumentos que serão apresentados no projeto de texto. Isso é obrigatório seguindo a competência 3. Se você não faz um projeto de texto mostrando para o corretor qual é o caminho que você vai percorrer ao longo do texto, isso pode configurar falha do projeto de texto e fazer você perder ponto na competência 3. Então, às vezes, você perde ponto na competência 3, que é competência da argumentação, não por uma besteira que você fez no desenvolvimento, mas por uma besteira que você fez na introdução. Que besteira é essa? Não apresentar os argumentos. Então, como que eu poderia reescrever essa última frase aqui? Faz-se imperiosa análise do argumento 1 e do argumento 2. Em vez de colocar dos fatores que favorecem esse quadro, eu diria quais são os argumentos 1 mais o argumento 2. Lembrando que eu não vou desenvolver o argumento, eu vou apresentar o argumento, beleza? Que é diferente. Uma coisa é desenvolver, outra coisa é apresentar. Aqui eu apenas apresento. Por exemplo, nos modelos aqui que eu trabalho com a minha turma, eu já coloco aqui quais são os argumentos. Com efeito, para promover a sustentabilidade, há de se combater a irresponsabilidade social e omissão estatal. Então aqui eu tenho dois argumentos: irresponsabilidade social, que é o argumento 1, e omissão estatal. E não é correto você colocar irresponsabilidade social e omissão do Estado, por conta de uma regra chamada paralelismo sintático. A regra diz o seguinte: se você usa substantivo mais adjetivo, você no outro argumento também tem que colocar substantivo mais adjetivo, senão você quebra o paralelismo sintático e perde ponto na competência 1. E esse meu modelo aqui é o modelo 1 para temas ambientais. Existem 3 tipos de comportamento de tema dentro lá da prova do Enem: temas que envolvem meio ambiente, temas que afetam a coletividade e temas que afetam grupos específicos. Então são 3 modelos que são adaptados a depender do tema, e você consegue ter muito mais profundidade da argumentação se você estuda baseado nesses 3 modelos. Se você quer conhecer um pouco mais dessa metodologia do fórmula dos 3 modelos, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Aí depois ele sai da parte da introdução e entra no desenvolvimento. Aqui ele começa com um conectivo, que é o em primeira análise. Esse conectivo aqui não é considerado um operador argumentativo. Para fim, o que é o operador argumentativo? O conectivo operador argumentativo é aquele que tem dupla função. Por exemplo, o ademais. O ademais é um operador argumentativo. O ademais tem dupla função. Ele inicia o parágrafo do desenvolvimento e ele se relaciona com o parágrafo anterior. Então, ele tem duas funções. Função 1, inicia o parágrafo do desenvolvimento 2, e função 2, ele mostra que ele vai acrescentar alguma coisa. Então, se ele vai acrescentar, é porque houve um argumento 1 antes sendo trabalhado, certo? Então, ele é um operador argumentativo. Em uma primeira análise, ele apenas inicia o parágrafo, ele não faz nenhuma referência ao parágrafo anterior, por isso ele não é um operador argumentativo. Isso é errado? Não. Não é errado você começar com a primeira análise, mas o Enem pede que você pelo menos apresente 2 conectivos operadores argumentativos. Então ele apresentou aqui o ademais e, portanto, são 2 operadores argumentativos. Deve-se ressaltar a ausência de medidas governamentais para combater o problema. Esse argumento 1, ele vai falar sobre a ausência de medidas governamentais, ou seja, ele vai falar sobre omissão estatal. Ele poderia ter falado aqui, então, no argumento 1, que ele ia falar de inércia, omissão estatal. Nesse sentido, aprofundamento do argumento. Não há como aprofundar um argumento sem antes você ter fundamentado um argumento. Esse é o grande problema desse modelo. Por quê? Aqui ele já propõe que você aprofunde. Só que dentro da técnica de argumentação que a gente aprende na universidade, algumas universidades ensinam isso, existe uma pirâmide argumentativa que tem que ser obedecida. Essa pirâmide, ela apresenta o argumento, depois ela fundamenta o argumento e depois ela aprofunda o argumento. Então, não dá para você pular da apresentação do argumento para o aprofundamento, senão você está queimando uma etapa importante. O que é fundamentar? Fundamentar é mostrar alusões históricas, citações de filósofos, testemunhos autorizados, citações de lei, que mostrem que você sabe o que está falando. Então, quando eu apresento o argumento, eu estou propondo
uma linha argumentativa. Aqui eu tenho que mostrar uma ideia relevante do mundo. E depois que eu mostro essa ideia relevante do mundo, eu aprofundo a minha crítica. O modelo que a gente está analisando aqui agora, ele apenas apresenta e aprofunda, ele não fundamenta. Na verdade, ele até vai propor daqui a pouco uma fundamentação, só que você vai perceber que ele primeiro propõe o aprofundamento e depois ele começa a falar sobre o filósofo John Locke. Então ele inverte essa pirâmide argumentativa e é nessa inversão que o parágrafo fica embolado, fica um pouco estranho na parte argumentativa. Uma outra coisa muito importante é com relação às lacunas argumentativas que esse parágrafo deixa. Na hora em que ele fala assim, ó, o Estado não cumpre a função social de garantir, o corretor se pergunta assim, tá, mas o que o Estado está deixando de fazer que configura que ele não está cumprindo a sua função de seguir, de garantir os direitos sociais? Então aqui existe uma lacuna argumentativa. E isso fica claro no manual dos corretores do Enem, porque ele fala na parte de lacunas argumentativas que não é possível ter afirmações lacunares. O que significa isso? Informações que não são exemplificadas. Então, por exemplo, aqui o manual está dando exemplos sobre alguma coisa e ele fala assim, ó, informação, ainda que essa informação seja explicada, anterior que trata de tópico essencial à vida, não é desenvolvida do mesmo modo. Outra afirmação lacunar aparece no final do terceiro parágrafo, quando o participante afirma que pessoas em visibilidade se conformam com essa condição. Aqui espera-se que ele fundamente esse dado e não deixe para o leitor o papel de preencher essa lacuna de sentido. Então aqui, ó, é o manual dos corretores mostrando que os corretores esperam que quando o aluno critica, o aluno tem que dar exemplos do que está acontecendo. Então, se você fala, ó, o Estado não está fazendo a parte dele, você tem que dizer exatamente o que está faltando. Faltam materiais didáticos, de capacitação, faltam formas de capacitação de professores, faltam leis que criminalizem a prática. E claro, tem que estar faltando de fato alguma lei. Eu falo disso na parte desse livro em que a gente dá exemplos anti-lacuna argumentativa. Tem até um vídeo meu aqui no canal em que eu falo sobre lacunas. Se você quiser, pode colocar aqui no YouTube, você digita assim, ó, lacunas argumentativas, Profim, tu vai encontrar esse vídeo. Beleza, aí no próximo parágrafo, você percebe que, na verdade, aqui ele repete a mesma estrutura do parágrafo anterior. Só que aqui, na verdade, agora, o que ele faz? Ele inverte a pirâmide e coloca a pirâmide do jeito certo aqui agora. Então, ele coloca primeiro, repara, ele apresenta o argumento, depois ele propõe uma fundamentação do argumento, e aí depois ele propõe um aprofundamento do argumento. Mas ele deixa a seu critério aqui, ele não te dá sugestões de repertório para colocar. Então, essa parte do modelo eu não posso chamar de modelo de redação, eu vou chamar de estrutura sintática de redação, porque aqui ele não sugere qual é o filósofo, qual é o sociólogo, qual que é a ideia que você vai usar. Ele diz assim, use uma citação ou use dados, e você fica aí meio perdido na hora de usar essa citação ou usar esses próprios dados. E aqui, ó, vou te mostrar como é que a gente poderia fazer essa sugestão do terceiro parágrafo da redação aqui agora. Eu poderia muito bem começar esse parágrafo falando sobre a inércia estatal, beleza? Ou então sobre o argumento que ele está falando. Depois eu proponho um repertório do Roberto Bobbio e depois eu aprofundo. Você percebe então que o modelo que eu apresento para os alunos aqui, ele é separado em duas partes na parte do aprofundamento. Porque eu sei que uma das coisas mais importantes de uma redação para o Enem é o aprofundamento argumentativo. E na conclusão ele coloca, logo depreende-se, portanto, a necessidade de combater esses obstáculos. Aqui eu não curto muito expressões genéricas assim. Então, por exemplo, em vez de colocar a necessidade de se combater esses obstáculos, eu colocaria quais são os obstáculos que eu estou buscando combater. Não é errado você usar essa frase, mas sempre que eu puder ser específico, eu vou tentar ser específico. Para isso é imprescindível que o agente, por intermédio do meio modo, ação, a fim de finalidade. Novamente, isso aqui não pode ser chamado de modelo de redação, e sim de estrutura sintática, porque ele não te propõe um agente coringa, um detalhamento coringa. Então, aqui você tem um esforço ainda de produção, que é um esforço que você não quer ter no dia da sua prova, pelo menos se você não conseguir estudar direito, você não quer ter esse trabalho. Por exemplo, olha aqui como é que funciona o meu. É urgente, portanto, que as escolas, que eu proponho que todos os agentes solucionadores passem pelas escolas, mesmo que não sejam alunos, mas a escola ela mobiliza a sociedade para resolver o problema. Então aqui eu tenho agente escolas, depois detalhamento, aí
detalhamento divide em dois, tá? Detalhamento explicativo e detalhamento exemplificativo. Então, se você quer entender o que é o tal do detalhamento explicativo e detalhamento exemplificativo, tem um vídeo meu aqui no YouTube sobre detalhamento, você pode buscar aqui, ver, ele tá muito mastigado para você. E depois ele vem, assim se consolidará uma sociedade mais, adjetivo positivo, onde, ó, esse onde, ele tem que ter muito cuidado, tá? Então, por exemplo, se você coloca aqui, ó, se o onde fizer referência a esse adjetivo, ele está errado. Você tem que, na hora que escrever, fazer com que o onde faça referência à sociedade. Do contrário, você vai cometer um desvio de gramática aqui. Onde o Estado desempenha corretamente seu contrato social, tal como afirma John Locke. Beleza, então ele finaliza aqui fazendo referência ao John Locke. Show de bola. Esse finalzinho ficou bom. Beleza, galera? Então, ó, espero que tenha ficado bem claro. Espero que eu tenha dado uma clareada aí com relação à argumentação. E agora eu vou deixar um vídeo aqui muito bom em que eu falo mais sobre parágrafos de argumentação da redação do Enem. Clica aqui e continua vendo.